Achei que já era. Agora deu. Começou. Pronto, pode mandar ver. Tamo junto. Qualquer coisa pode me chamar aqui. Ok. Então, boa noite, pessoal. Nós vamos começar aqui com uma oração. Logo depois eu vou apresentar melhor, né, o Luiz, e nós já damos início à palestra. Então, oremos. Senhor, eu te agradeço, Pai, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Deus, tão rica que nós temos de aprender, ó Deus, juntos, de compartilhar, ó Deus, todo o conhecimento, todas as experiências e oportunidades que o Senhor nos concedeu. Eu te peço que o Senhor venha, ó Deus, nos dar, ó Pai, capacidade, Senhor, para compreender, capacidade para absorver aquilo que será falado aqui, e também, ó Deus, para colocar em prática, Senhor, para conectar esse conhecimento, ó Deus, com as nossas áreas de atuação, com outras coisas que nós já sabemos. Que seja, Senhor, realmente um momento muito edificante para nós. Em nome de Jesus, assim eu te peço. Amém. Amém. Então, vamos lá, apresentando aqui para vocês o Luiz Adriano Borges é professor adjunto na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Toledo, onde leciona desde 2014, atuando nas linhas de História da Tecnologia e Filosofia da Tecnologia. Ele possui mestrado e doutorado em História pela UFPR, na área de História do Brasil, e estágio de pós-doutorado na UFMG, na área de Filosofia, com ênfase em Filosofia da Tecnologia. Desenvolve atualmente um projeto de pesquisa intitulado Em Busca da Transcendência e do Controle, a Cibernética enquanto Movimento Transhumanista. Seus interesses de pesquisa envolvem transhumanismo, cibernética, redes sociais, tecnologia e educação, além de várias áreas da história e filosofia da tecnologia. Hoje ele irá nos ajudar a pensar, né, sobre esse interesse que muitos de vocês demonstraram quanto à questão da tecnologia e do ensino. Então, eu já vou passar para o Luiz a palavra e vou pedir para quem tiver alguma pergunta, vocês podem colocar a pergunta no chat, que eu vou estar de olho aqui, ou então, né, ao final da fala do Luiz, a gente vai ter um momento específico para as perguntas, e aí você pode levantar sua mãozinha e falar no microfone também, ok? Então, Luiz, fica à vontade. Legal, muito bom, gente. Já vou compartilhando a tela aqui. Muito bom estar com vocês. É um tema que tem me interessado bastante. Como eu sou da área de história, então a gente, né, na licenciatura e tal, a gente acaba tendo desde o início da graduação essa relação com a educação, né? A gente tem aulas, até eu falo bastante com o Jonathan Karate, né, sobre, ele é história também, mas mais da área da educação também, né, se preocupa bastante. E eu tenho me preocupado mais nos últimos anos, voltei, né, claro, estou dando aulas, então sempre esse tema da educação perpassa, mas mais recentemente eu tenho pensado, assim, até de entrar como uma questão de pesquisa, mais especificamente, justamente nessa linha aí que a Amanda falou do meu projeto, né, que eu estou pesquisando agora sobre a cibernética como um movimento transhumanista, porque eu fiquei um tempo pesquisando sobre o transhumanismo, a origem do transhumanismo e tal, aí ano que vem sai um livro pela BC2, que vai ser publicado pela BC2, né, tal, naquele edital que saiu, e então aí vocês vão ter essa oportunidade aí de ler um pouquinho sobre o transhumanismo, esse início. E uma das chaves lá na minha pesquisa era o C.S. Lewis, né, naquele livro Abolição do Homem, e que ele estava falando bastante sobre o transhumanismo, apesar de ele não usar esse termo nenhuma vez, ele usa o pós-humanismo no momento, pós-humanidade, mas ele está falando bastante sobre o transhumanismo, né, a busca de superar as limitações humanas. E aí, quando eu estava me aprofundando mais, cada vez mais, eu vi que o Lewis estava falando sobre educação, né? Claro, a gente percebe quando a gente está lendo o livro Abolição do Homem, a gente já começa ele falando sobre educação, a análise principalmente no primeiro capítulo, de livros didáticos. Né? É aí que ele parte, né? Então a questão dele é com relação à educação. Ele cita Beth Skinner, que eu vou mencionar também na minha fala hoje, e eu percebi que no início do que o Lewis está falando, veja, ele escreveu em 1943, era o início da cibernética, do movimento da cibernética, do movimento daí da computação, com Alan Turing, com o próprio Beth Skinner
pensando em tecnologia para educação, né? Então, essa relação ficou muito forte. E eu entendo, né, a cibernética como esse movimento também transhumano, também um movimento que busca né, superar essas limitações do ser humano, inclusive na aprendizagem. Talvez o ser humano é muito limitado, então vamos usar a tecnologia para superar. E aí a Yara falou, né, desafiou alguém, né, para falar sobre esse tema da tecnologia na educação, e eu me ofereci. Então eu estou aqui como até aprender com vocês também, pelas perguntas, e depois vocês apontarem até comentários, pode, eu estou disponível para depois também vocês estarem em contato comigo, a gente continuar essa conversa, porque realmente é um interesse mais recente meu, mas um interesse que eu quero muito perseguir ele, e estou gostando bastante desse tema, acho que ele é extremamente importante, até para os rumos da educação. Então é a gente pensar, né, tecnologia, essa relação tecnologia e ensino, onde que a gente vai, quais são os limites desse uso, quais são as possibilidades desse uso, e a gente pensar. Pena que a Raquel não pôde estar com a gente, talvez ela ia, não sei, né, o posicionamento dela, mas talvez ela fosse trazer uma visão talvez mais otimista, talvez eu traga uns posicionamentos meio pessimistas, né, mas me perdoem aí, às vezes, uns pessimismos, e a gente pode pensar juntos essas possibilidades, né. Então, a gente vê aqui deixa eu passar aqui o slide. Bom, acho que todo mundo leu nesse grupo esse livro, né? Eu acho que se alguém não leu, é meio que obrigatório, né? Esse livro. E ele, inclusive, ele me impactou bastante, fez eu pensar em bastante coisas com relação à educação, à minha própria prática, né? E, e ele também traz, pelo menos arranha algumas questões sobre educação também, né? Muitas sobre tecnologia na educação. Né? Depois eu vou até falar que o David Smith, ele inclusive escreveu um livro depois falando sobre isso, educação, tecnologia na educação. Depois eu vou comentar. Mas esse livro, né, Pedagogia Cristã, então, para a gente pensar, eu até, como um professor cristão, mas um professor numa universidade pública não confessional, eu tive muitos impactos nele e pensei bastante. Então ele vai aparecer aqui na minha fala também. E duas questões principais. Não dá para a gente pensar todos os exemplos que existem. Vocês podem pensar em outros exemplos com relação à tecnologia na educação. Eu vou ficar em dois grandes exemplos aqui, que são os celulares do ChatGPT, né? As possibilidades da inteligência artificial. E os celulares, eles são ferramentas impressionantes, né? A gente tem um mundo de conhecimento na palma da mão. Hoje mesmo eu estava relendo um livro aqui, que é A Geração Ansiosa. Estou relendo esse, mas na verdade foi o livro do Harari, confundi. Esse novo livro do Yuval Harari, que é o Nexus. Comecei a ler ele, fala sobre informação bastante, e ele é bem otimista, extremamente otimista com relação à tecnologia. Ele cita um dado que a gente tem muito mais alcance e capacidade de informação dentro dos celulares do que em várias bibliotecas. Inclusive, ele cita a Biblioteca de Alexandria. Ele coloca lá a quantidade, né, de informação, bits, tal, que existia na Biblioteca de Alexandria e quanto que cabe hoje no celular. É imensamente, né, desproporcional, muita informação. Né? Então, é uma ferramenta fantástica de dados, de informação, de conhecimentos que a gente pode ter ali. Só que, ao mesmo tempo, também é uma máquina de distração em massa. Então, é uma questão para a gente pensar nos problemas de você inserir um celular, e eu vou discutir um pouco mais isso, né? Inserir o celular, sala de aula, etc. Outro grande, assim, que foi, inclusive eu escrevi, que foi um grande impacto, escrevi um capítulo de livro e vai sair aí em algum momento, depois eu passo para vocês, que é pensar o ChatGPT especificamente, mas também discutindo em tecnologia e educação, uma perspectiva darwiniana, uma perspectiva de Doiver.
tá? Então, um livro que vai pensar sobre Doiver e aplicação, inclusive, e um dos capítulos é sobre inteligência artificial e Doiver, e eu tratei sobre o ChatGPT, né, que é bem disruptivo, assim, na educação, né, os impactos, né, porque você já deve ter usado, já devem ter trombado com isso, tem muitas oportunidades, muitas possibilidades, né, mas a gente sabe das limitações disso na educação também, né? Então a gente precisa pensar essa ferramenta na educação, e isso com certeza gerou impacto na forma como muitos de nós professores estão usando isso, ou como muitos professores tiveram que mudar a forma como eles pedem trabalhos para serem feitos, por exemplo, né? Sala de aula. Então, você pedia um trabalho para o aluno fazer, e aí muitos professores reclamam isso, né? Vem ali um trabalho feito no chat GPT. E às vezes o professor faz, às vezes, uma pergunta ou pede um trabalho assim muito não muito refinado no que está sendo pedido, então fica fácil até para o aluno ir lá e usar o ChatGPT, né? Então, na minha área, né, eu vou lá e pergunto para o aluno, ó, faço trabalho sobre a Revolução Industrial, então é muito fácil o aluno simplesmente pegar, né, não problematiza, tal. E o professor teve que começar a refinar, né? Eu tive que refinar com meus alunos os trabalhos que eu estava pedindo, a forma como eu trabalho, trabalhos, por exemplo, manuscritos, apresentações, enfim, né? Tive que repensar a maneira como eu trabalho e mesmo pensar a possibilidade de usar o chat GPT em sala de aula. Alguns professores fizeram também, né? Então, vamos perguntar alguma coisa para o chat GPT e vamos tentar corrigir ele, vamos tentar pensar criticamente as respostas que foram dadas, tal. Mas é um grande desafio, né? É um grande desafio que os professores estão tendo que repensar muito seriamente a forma como era, né, pedido avaliações, a forma como eram feitas as avaliações, graças a um chat GPT, né? Então são dois problemas, dois principais assim impactantes na educação e às vezes tendo impactos até negativos, né? Por exemplo, faz a gente repensar, né, a maneira como a gente faz as perguntas, porque eu dou aula para alunos na universidade e muitos alunos não sabem fazer perguntas, mesmo nas buscas, mesmo básicas, por exemplo, no Google, né? Então, você sabe que o retorno, o resultado que você vai obter dessas ferramentas depende da qualidade da sua pergunta, depende do nível que você faz, né, a sua pergunta, como você qualifica essa pergunta, mesmo no Google isso é forte. Retira um pouco o insight das descobertas, tá? Porque eu acho que faz parte, quando o professor manda um aluno fazer um exercício, ele não está sendo um carrasco, né? Ele está que o aluno realmente faça o exercício, da mesma forma que a gente precisa exercitar os nossos músculos, a gente precisa exercitar o nosso cérebro. Então, o que acontece é que muitos alunos pegavam e vão fazendo cortam, né, o caminho e vão direto ali para as respostas. Não teve esse momento de pesquisar, né, e de ir nos livros ou ir mesmo online e ter essa questão da descoberta, né? Então, tem se apontado muito isso, né, a criatividade sendo perdida. Vocês devem ter visto aquela propaganda que ficou muito ruim, até foi tirada assim, da Apple, ficou bem clássica, né, mas como uma coisa ruim. Propaganda de um tablet da Apple que tinha ali esqueci o nome, uma coisa que ia esmagando em cima, e tinha vários instrumentos musicais, piano, violão, uma tela de pintura, e vai essa prensa, uma prensa que vai esmagando tudo. E aí se levanta essa prensa, depois de tudo esmagado, e tem um tablet ali, né, mostrando, ó, agora você não precisa mais disso, dos instrumentos aqui, tudo que você precisa está aqui, né, nesse tablet. Isso levou muitas críticas. A Samsung rapidamente, veja essas propagandas, são muito interessantes, muito
pertinentes para a nossa época, a Samsung rapidamente fez uma boa resposta, que ela fez essa prensa levantando, vê uma moça se aproxima, pega um violão meio quebrado, e ela abre o tablet, pega uma partitura e começa a tocar o violão. Então, assim, né, eu acho que essas duas propagandas, elas são bem importantes até para o meu argumento aqui de hoje, que é, a gente tem que usar a tecnologia como um meio para alguma coisa. O que a gente quer com a educação? Aí a gente vai discutir isso. Mas ela tem que ser um meio para a educação. Ela não pode ser um fim. Então, você não quer que a tecnologia acabe com a criatividade dos seus alunos. Você quer que ela seja uma ferramenta para fomentar a criatividade dos alunos, para fomentar a curiosidade dos alunos, para que seja realmente uma ferramenta para eles aprenderem mais, né, e não aprenderem menos, não para eles ficarem com mais dificuldade. Isso, assim, é falado, depois eu vou falar outros autores que defendem muito isso, é a grande defesa da filosofia, da tecnologia, inclusive. Usar a tecnologia como um meio e não um fim. Então, né, o que gera isso também? Quando você usa a tecnologia só como um fim, você vai gerando uma preguiça, né, nos alunos. Os alunos vão ficando preguiçosos. Então, assim, por que eu vou me esforçar para descobrir, para aprender uma fórmula matemática? No meu caso, eu dou aula para alunos, por exemplo, de engenharia da computação. Por que eu vou aprender a fazer códigos de computador, sendo que eu posso simplesmente pedir para o ChatGPT fazer isso para mim? Então, eles não aprendem, né? Então, eles estão terceirizando esse trabalho intelectual para as máquinas, né? Então, eu sempre brinco, eu sempre falo isso, né? Tem uma piada na internet, né? Um meme, assim, que fala, eu quero inteligência artificial para lavar meus pratos, para fazer meu trabalho pesado, para que eu possa fazer um trabalho criativo, e não o contrário, né? Que eu crie máquinas que façam coisas criativas, e aí o que eu vou ter que fazer? Vou ter que lavar prato, vou ter que fazer trabalhos pesados, né? Não, eu quero que a tecnologia traga um alívio para que eu possa fazer cada vez trabalhos mais criativos, né? Que eu possa fazer esses trabalhos, não que necessariamente que um trabalho às vezes pesado é uma coisa negativa, né? Também tem muitos trabalhos que são importantes também, pesados e que vão continuar a existir e tal, e não é um problema necessariamente. Tem trabalhos ruins que a gente tem que tentar realmente acabar, né, exterminar, mas isso é um assunto para outro dia. Então, é essa oportunidade que o ChatGPT trouxe, que essas tecnologias trazem, para a gente repensar as nossas formas de dar aula, de preparar uma aula, enfim, para a gente mudar, né, até a educação, realmente. E o pensamento crítico, né? Porque se a gente está num momento onde a gente precisa realmente reativar ou se esforçar para um pensamento crítico, porque a gente recebe muitas informações já dadas, então você não tem mais essa curiosidade intelectual de buscar as coisas, ou como você recebe tudo meio pronto, você já não está mais conseguindo dizer o que é verdade, o que não é, o que é fake news, o que é uma imagem criada pela inteligência artificial. Então exige disso da gente, né, um esforço como professores, como educadores, como quem está envolvido até com criação de filhos, né, de estimular esse pensamento crítico, né, e usar uma ferramenta como essa. Eu não estou em nenhum momento falando que a gente não pode usar, mas a gente precisa ter cuidado e usar essas ferramentas a nosso favor e não contra nós, né? É exatamente esse livro. Esse livro está gratuito, tá? Depois, se vocês quiserem, eu posso mandar o link para vocês. Ele é exatamente falando, né, sobre o ChatGPT. Então, tem esse título lá, Inteligência Artificial e Pensamento Crítico, um PDF gratuito, bem interessante para pensar, inclusive, né, nessa educação midiática que a gente precisa nessa época. Então, isso, eu acho que é um dos relatórios que eu achei bem interessante, é bem recente, se não me engano é desse ano, ou pelo menos finalzinho do ano passado, de 2023, né, mas ele saiu agora aí no finalzinho do ano. Esse relatório, o completo, é um relatório da Unesco completo, ele tem 435 páginas, né, mas tem um resumo em português com 35 páginas, que é muito bom, tá? Eu recomendo muito mesmo esse resumo. Tem uns quadros muito legais. E é muito interessante porque esse tecnologia na educação, né, uma ferramenta, né, nos termos de quem, mais ou menos a gente pode traduzir assim, né?
quem que está interessado por trás dessas ferramentas de educação? E essa foto, gente, é muito, muito curiosa, porque ela é de uma escola em Manaus, se não me engano. É no Brasil, acho que é em Manaus mesmo, numa sala de aula, as crianças ali com tablet e tal. E aí o relatório questiona bastante, é bem importante esse relatório, tá? Isso, inclusive, gerou políticas públicas a partir dele, de proibição dos celulares em sala de aula, que é, o argumento, a conclusão principal é os celulares não devem estar em sala de aula. Então é um relatório gigante, tem muitos dados, muitas informações, não são achismos, são vários dados coletados de vários lugares do mundo, tá? E aí eles chegaram nessa conclusão: não, o celular não pertence à sala de aula, não pode estar na sala de aula. Isso não quer dizer que você não possa usar a tecnologia, tá? Você não possa usar os celulares. Então, aí você tem que pensar, eu vou ter um momento, né, específico para isso. Né? Vou ter uma aula, quer dizer, você prepara o aluno, você mostra, agora nós vamos ter aulas, né, com essa tecnologia. Mas tem vários problemas com isso, tem que ter um treinamento do professor, é uma coisa que o relatório traz, que os professores não são treinados para usar essas ferramentas, não sabem usar, então realmente não é necessário, porque às vezes a gente fica nessa coisa que mais tecnologia vai resolver a crise da educação, né, que é uma crise não só no Brasil, uma crise no mundo, mas no Brasil a gente vive uma crise na educação, e às vezes a gente acha que com mais tecnologia a gente vai resolver, e não, né? Na verdade a gente precisa mais formação dos professores, melhores condições, isso sim, mas o que é interessante, então, é de pensar como que a gente tem que conviver com essa tecnologia, né, principalmente com a tecnologia digital que está na sala de aula ou que está na mão das crianças, dos adolescentes. Né? Então, como que a gente vai ensinar? Então, precisa essa conscientização, compreensão, e eu acho que é muito importante ter ensinar os alunos como isso funciona. E é um problema porque a gente não tem ensinado. A gente tem, às vezes, vamos lá, né, na sala de aula, coloca o tablet e os alunos se divertem, mas eles não estão realmente aprendendo como aquilo funciona, como aquilo tem impacto, ou o que está por trás daquela tecnologia. Vou falar mais sobre isso. Então, o relatório coloca assim: a inteligência artificial tem sido usada na educação por pelo menos 40 anos. Tá? Então, as implicações são muitas. E eles falam sobre já a inteligência artificial generativa, que é o ChatGPT, mas tem outros, tá? O estilo do ChatGPT, eles já estão falando sobre esse tipo de inteligência artificial para a educação, que parecia uma promessa para a educação, para a salvação da educação, mas não é. Não é nos moldes que tem sido aplicado. Tá? A gente pode usar, por exemplo, para correção, como uma ferramenta, mas tem sido usado como fim, tem sido muito problemático na sala de aula. Né? Os alunos, como eu disse, tem às vezes tem essa busca de caminhos mais fáceis para o conhecimento. Isso tem gerado problemas bem sérios. Né? E o relatório coloca isso, há essa necessidade de refletir sobre o que significa ser uma pessoa bem educada em um mundo moldado pela inteligência artificial. Tá? Tem um quadro ali, então, que eu tiro isso do resumo, né? Tá ali no comecinho do relatório resumido, e que tem algumas necessidades. Como que um aluno, né, em várias áreas, ele entender como é que funciona o algoritmo, ele entender como funciona uma rede social, ele entender como que funciona mesmo o Google. Né? As pessoas não sabem, ou uma inteligência mesmo generativa, como é o ChatGPT, como funciona, de onde que vem esses dados? Ele é perfeito? Ele vai dar as respostas corretas? Como que eu vou usar essa ferramenta bem? E a gente está muito defasado, muitas vezes, que a gente ainda tem aquelas aulas. Eu sei porque meus filhos têm esses tipos de aula, eu tenho 2 filhos adolescentes, e às vezes tem aquelas velhas aulas de informática que precisavam ser revistas em prol deles entenderem. Então eles sabem ali mexer no celular e tal, os adolescentes, mas eles não sabem
como que está por trás, como funciona, né? Questões básicas até de privacidade, sabe? Essas coisas básicas, assim, que precisavam ser ensinadas e que a gente pode usar, sim, uma ferramenta, mas quando a gente libera o celular em sala de aula, isso gera muitos problemas, tá? De concentração, porque eu mencionei, né? O celular é uma máquina de distração em massa. Os alunos têm, mesmo acadêmicos, sofrem um impacto. Todos nós sabemos, né? A capacidade de leitura que a gente tem decaiu bastante por causa dos celulares, capacidade de concentração decaiu muito, né? Então, isso em sala de aula gera muitos transtornos, né, se a gente não souber. Aqui tem a imagem, né, né, tecnologia em sala de aula, você está fazendo isso errado, né? Se simplesmente, né, eu estou lá colocando tecnologia para as crianças, né, na sala de aula sem contextualizar, sem implicar, porque tecnologia eles já estão usando, né? Muitos dos adolescentes já sabem de tecnologia. Então, as aulas, a gente precisa, tá, como é que a gente vai usar isso? Em cada aula, história, né, aula de tecnologia, aula né, de português, as línguas e tal, né, todas você pode utilizar bem essa tecnologia e conscientizar os alunos dessas tecnologias, né, mas a maneira como a gente tem feito, como isso vai ser resolvido simplesmente com tecnologia, só colocar mais tecnologia está sendo errado. Não sei se vocês ouviram falar em São Paulo, né, que tinha livros didáticos sendo feitos com o ChatGPT. Estavam sendo livros, então, feitos, produzidos simplesmente, escreva esse capítulo aqui do livro didático. Estava acontecendo isso. Aí, depois de muita pressão, foi retirado. Aqui no meu estado, Paraná, nas escolas, ensino fundamental, já vinham os slides do professor pronto, aqui as aulas que você deve dar. Então, tudo isso, né, usando essa tecnologia, mas retirando essa liberdade, retirando essa questão crítica, né? E essa educação cibernética, que é a minha crítica, que é o que eu fico pensando, ela já é um pouco antiga, tá? A crítica à educação cibernética. Então, esse autor, ele é um filósofo da tecnologia, ele fala o que os computadores não podem fazer, porque as pessoas falam, não, os computadores agora vão pensar, até pensar como os seres humanos, e o Dreyfus, ele vai falar, não, tem limitações. Inclusive, ele fala no contexto da educação, é bem legal esse livro, que ele fala no contexto da educação. Depois ele escreveu um outro que as pessoas falavam assim, não, porque você está escrevendo aí na década de 60, você vai ver daqui a pouco os computadores ficarem melhores, você vai ver que eles vão revolucionar tudo, inclusive a educação. E aí depois, na década de 80, ele escreveu um outro livro falando o que os computadores ainda não podem fazer. Fala, não vão conseguir fazer tudo isso. Não. Então ele questiona, por exemplo, a aquisição de habilidades tácitas, que é necessário para uma boa aprendizagem. Tá? Essas habilidades tácitas é uma coisa que, inclusive, o David Smith fala um pouquinho no livro dele também, no Pedagogia Cristã, aquelas habilidades que a gente adquire com a experiência. Você não adquire com o professor falando para você, simplesmente. E muita parte do conhecimento é assim. Caiu aquela coisa que o professor, aquela ideia, né, de que o professor simplesmente é alguém que está passando informações, dados para o aluno, e o aluno só está coletando. Essa é uma visão cibernética da educação, né, que é assim que funciona o computador. Você insere os dados, o input, e do outro lado sai o output, o aluno respondendo o que o professor quer. Não é assim que acontece verdadeiramente a educação. Tem muitas coisas que o aluno tem que estar ali, tem que estudar, prestar atenção, fazer os exercícios, de repente ele, agora eu sei fazer isso. Né? Como andar de bicicleta. Ninguém consegue te explicar como é que é andar de bicicleta. Você vai lá e ensina a criança, você tem que se equilibrar, mas você não sabe exatamente como nem explicar, você que sabe andar bem de bicicleta. E aí, de repente, a criança com a experiência, continuamente, ela consegue andar de bicicleta, sair andando de bicicleta. Isso é conhecimento tácito, isso é muito importante em todas as áreas do conhecimento humano. E os computadores não conseguem ensinar isso. Um chat GPT não vai ensinar isso. Né? Vai ensinar realmente a criança, como é que, digamos, né? Como é que anda de bicicleta? Né? E aí vai cortar um caminho.
quando ele se vê numa situação em que ele vai precisar usar essa habilidade, ele não vai saber usar essa habilidade, né? Então, o Dreyfus, nesse livro, ele vai falar que os computadores não podem substituir os professores. Eles são importantes, eles podem ser usados como ferramentas de educação, mas eles não podem substituir os professores. E a gente tem essa visão, né, que pode ser substituído, né? Vocês já viram, às vezes, aulas de EAD, cursos de EAD, universidades e tal, que tem, assim, um professor grava uma aula e fica aquela aula sendo passada para sempre. Já aconteceu de professores terem morrido e a aula dele ainda está passando, né? Porque está gravada, a aula dele ficou. Então, assim, é um problema, né? Não que a gente não possa ter aulas EAD, ó, a gente está tendo um encontro aqui, né, à distância, mas a substituição por um computador não vai trazer muitas dificuldades para os alunos, para as crianças. Eles precisam da presencialidade para aprender, né, e precisam desse exercício, tal. E muitas pessoas estão criticando o Dreyfus, né, o Skinner. Inclusive o Dreyfus critica o Skinner. O Lewis critica o Skinner, porque o Skinner, né, ele então daí da educação também, né, psicólogo e tal, e ele fez essa máquina. Vocês podem até usar essa máquina, podem até pesquisar no YouTube. Tem ele mostrando, explicando como que funciona essa máquina de ensinar. Então ele propôs, ele estava lá no início da cibernética, no início da computação, então ele cria essa máquina e fala, isso aqui vai ser a revolução da educação. Então o aluno não precisa mais de professor, porque tem ali, sai de um lado o exercício, o aluno escreve, e aí depois ele vê se está certo ou não. Então essa máquina substituiria, né, o professor. Então, muitas críticas, né, a esse tipo de pensamento, né, aquela educação que é simplesmente, né, tem autores aí, vocês já devem ter ouvido falar, que fala educação bancária e tal, né, que é uma educação realmente que você só, né, recebe dados. A educação é bem mais que isso, como vocês leiam lá no Dave Smith, né, é muito mais do que simplesmente esses dados, né. Então, o Dave Smith fala assim, é preciso reconfigurar nossas práticas pedagógicas pensando em oferecer um lar temporário, na qual os alunos viverão por algum tempo e moldamos os padrões de vida comunitária de acordo com os quais eles crescerão. Essa passagem foi muito importante para mim, porque eu comecei a pensar, e ele fala, né, para você remodelar sua sala de aula e tal, eu comecei a pensar minha sala de aula nesse sentido. É um lar aqui. Claro, eu vou ter uma aula, depois eles saem, vão para outra sala, né, como eu dou aula na universidade, às vezes tem que você, né, o professor só vai na sala, os alunos estão na mesma sala, mas não importa se o interessante é você transformar a sua aula nesse lar temporário, né? E que é aconchegante para os alunos, e é intelectualmente aconchegante. E, às vezes, a tecnologia quebra isso, né? Não que você não possa usar tecnologia, você às vezes usa um slide e tal, né? Mas os alunos precisam desse aspecto comunitário, que é uma coisa bem cristã, mas dessa questão corporal, né? Então, tem muitos autores que vão falar isso sobre o papel do corpo na educação e no desenvolvimento científico, inclusive. Tá? Eu vou falar só aqui, mas vocês vão depois pegando aí, vou citar alguns exemplos. Esse livro é um livro que eu gostei muito de ler. Ele é da neurociência, né, mas tem muitos insights também da filosofia e tal. Esse livro é fenomenal. Eu até gravei um vídeo também para o meu canal, que eu gostei demais dele. E ele fala que o corpo é muito importante na aprendizagem, né? Então ele fala assim, né, de que o aprender, né, você pega um fragmento da realidade, você segura, você traz para dentro do seu próprio cérebro, né, e como que você faz isso? Você não faz, às vezes, simplesmente isso com uma máquina, mas você faz com tudo. Por exemplo, ele cita aqui um exemplo bem básico de como as crianças começam a aprender, né, como que as interações sociais são extremamente importantes. Ele cita lá um caso, né, de que
ou por exemplo, no primeiro caso ali, né, um adulto olha para a criança e depois se volta para um objeto sorrindo, esse adulto, né? Depois ele se volta para outro objeto e faz uma cara feia. E aí, né, uma outra pessoa faz um pedido e a criança dá o objeto preferido para essa outra pessoa. Ela olhou para o adulto, viu qual objeto que ele gostou, que o adulto gostou, e então ele dá o objeto preferido. Então ele já aprendeu. Outra coisa, um adulto com as mãos ocupadas, outro experimento. São todos experimentos, né? Um outro adulto com as mãos ocupadas faz uma ação estranha com a cabeça, tipo aperta um botão com a cabeça, né? Então, 80% das crianças imitaram, mesmo elas tendo as mãos soltas, elas imitaram isso. Depois, um adulto com as mãos livres faz. Não, as crianças do primeiro momento elas fizeram com a mão. Depois, quando o adulto estava com as mãos livres e fez a mesma coisa, apertou com o botão, as crianças viram, ela está com a mão livre, ela tem a possibilidade de apertar, mas ela fez de alguma maneira com a cabeça. Então eu vou fazer. São exemplos assim, bem básicos que ele pegou, mas isso é mostrado pela filosofia da ciência, inclusive, né, que a expressão corporal é extremamente importante na comunicação. A Yara trabalha com comunicação, né, ela sabe bastante disso. Como que é extremamente importante a nossa linguagem corporal. Isso é um problema com a tecnologia, porque a gente não tem o contexto total da linguagem corporal. Então, falha muito isso na nossa comunicação nas redes sociais, online. Por isso, porque a gente não tem esse total percepção corporal. Então, é extremamente importante, que às vezes, pela tecnologia, né, é deficitário. E o professor explicando ali é muito mais eficiente. Deixa eu passar umas coisas aqui. E esse livro, né, que eu até comentei lá no grupo, que eu li agora recentemente, porque eu já gostava do Jacques Maritain, já tinha lido outras coisas dele. Esse livro, fiquei procurando, ele não tem em português, tem uma edição muito antiga, e eu fiquei impressionado com ele falando sobre educação, a visão dele eu já gostava, né? E ele é um filósofo católico, sempre muito presente, questões cristãs nos estudos dele, e aqui também está muito presente uma visão cristã de educação. E esse livro, então, ele fala, né, isso, a tecnologia deve ser um meio e não um fim. Então ele vai falando várias coisas que, aquelas questões da educação, de memorização, né, e tal, é importante, mas não pode ser só isso. Ele até fala. A gente não tem que ficar. A educação não é um treinamento animal, né, que você tem que ficar repetindo para a pessoa. A educação, ele fala uma frase muito bonita, que é assim: a educação do homem é um despertar humano. Né? Então, como você desperta o ser humano? Você vai mostrando coisas belas, né? Você vai mostrando a criatividade, vai fomentando a criatividade, e a nossa educação ela ficou muito assim, né, focada. Imagina, ele já está falando que na década de 40 já estava uma crise, né, não melhorou muito desde então. Mas como foi focando muito para a decoreba, né? A nossa educação focada no vestibular, eu lembro os meus filhos na quinta série, na quinta série já fazendo provas no estilo vestibular, né? Porque a escola quer, né, realmente formar pessoas para passar, que esse é a régua que a gente vê se uma escola é boa ou não hoje em dia, né? A escola particular é boa, é aquela que aprova tantos alunos no vestibular. E a gente vai formatando os nossos alunos, as nossas crianças, para pensar de um jeito específico. Né? Então, claro que um chat GPT vai fazer sucesso nessa forma de pensar a educação. E ele fala, né, assim, o objetivo da educação é guiar o homem para ele se tornar um ser humano total, né? Então ele fala assim, um ser humano armado com conhecimento, força de julgamento e virtudes morais. Então o objetivo principal da educação, segundo Maritain, é a conquista da liberdade interna e espiritual a ser alcançada pelo indivíduo, ou sua libertação por meio do conhecimento e da sabedoria, da boa vontade e do amor.
Então ele vai falando assim que a educação tecnológica, isso na época dele, já em 1943, que ele escreve esse livro, primeiro em palestra, né, nesse ano, ele fala que ele já via a tecnologia avançando na educação e transformando o ser humano num robô, praticamente. Então ele fala que a verdadeira educação não deve tornar o ser humano um mero órgão de uma sociedade tecnocrática. São os termos que ele fala. E ele fala assim, não é questão de negar ou menosprezar a necessidade de tecnologia, mas, para ele, é reconhecer o significado exato da tecnologia para o homem, e não transformar a tecnologia na suprema sabedoria e regra da vida humana. Aí ele fala, não mudar os meios em fins. Tem vários filósofos que vão falar a mesma coisa, quando eles estão criticando a tecnologia. E na educação é a mesma coisa. Então a gente tem falado, né, inteligência artificial superando a inteligência humana, esse é, né, o ponto. Então a gente está aplaudindo o que a inteligência artificial está fazendo. Né? Mas a gente vê o tanto de problemas que isso tem causado. Né? Problemas de conhecimento mesmo, a própria inteligência artificial limitada. Deixa eu passar umas coisas aqui. E aí, assim, caminhando para o final aqui, tem esse livro, né, do David Smith e outros, que eu fiquei bem assim, pensando, que legal, né, ele falando, eu fiquei curioso quando eu li o Pedagogia Cristã, se ele ia trazer questões de tecnologia mais, né, e aí ele escreveu esse livro. Eu confesso para vocês que eu não gostei tanto, tá, desse livro, tem umas críticas a ele, assim, ele é muito otimista com relação à tecnologia e o seu uso em sala de aula, mas tem umas coisas interessantes que ele coloca que são esses pontos para a gente pensar, inclusive a gente pensar em todas as disciplinas do conhecimento, a gente aplicar isso, de pensar a tecnologia, o seu uso em sala de aula. Não só, né, na aula de informática, na aula de história, mas na aula de comunicação e tal. Todas, a gente pensar isso. Né? A gente falar um discernimento cristão e uma cidadania digital, que ele fala. Né? Florescer a cidadania digital. Que é fazer os alunos pensarem sobre a ética digital, como é conviver, né, digitalmente. Isso todas as disciplinas. Eu fico vendo na minha área de história, fico pensando, né, como isso é possível, né, a gente usar para pensar uma ética digital. Alfabetização midiática e informacional é extremamente importante. Entender os básicos de como funciona o algoritmo, como funciona uma rede social, participação e engajamento também dos alunos, como que eles podem ter uma participação online, ou engajamento online, ver os problemas, né, da tecnologia e participar, né, online, claro, tomadas as idades, né, claro, você não vai incentivar uma criança a usar redes sociais, usar um tablet, né, mas o adolescente que já usa, já tem algumas coisas, então ensinar eles. E a resistência crítica também, né, como que a gente pode pensar mudanças sociais também, ensinar, né, a ter posturas diferenciadas. A gente vê como hoje está muito problemático a forma como as pessoas debatem nas redes sociais. Né? Online, quase que não existe possibilidade de um debate online. Até escrevi um texto sobre isso na Unos Mundos, né, sobre debates nessa era hiperconectada. Então a gente fomentar essas próximas gerações aí nesse uso. Né? Então, coloco isso aqui. Esse aqui eu coloquei uma foto de da minha sala mesmo de aula, que é muito interessante porque eu estou dando aula para os engenheiros, né, e aí a minha aula é uma das únicas, tem algumas outras aulas assim no currículo, mas são poucas aulas onde eles podem ter possibilidade de debater. E é muito interessante porque eles estão em aulas de exatas, tá? Então não tem que debater, a fórmula é essa e pronto. E aí a gente tem momentos no semestre, nas minhas aulas, que eu coloco eles para debater em um momento que eles gostam muito. Né? E eu vejo as aulas que eles mais gostam, que mais têm um retorno,
que eles mais aprendem são aulas que eu interajo com eles. Quanto mais eu interajo, eu participo com eles, a gente discute um livro juntos, uma passagem, a gente discute, e eu vejo, eles mesmos perceberam como que a presencialidade é muito importante, né? Porque muitos passaram pela pandemia, por exemplo, e eles falaram, eu não quero voltar para a pandemia, eu não quero voltar a ter aula online, porque eu aprendia muito menos, né? E então, às vezes, com pouca tecnologia, a gente consegue fazer uma grande diferença, né? E aí, encerro com essa frase para a gente pensar. São ideias que eu estou explorando ainda, né? Então, a gente pode conversar mais. O David Smith fala assim, os movimentos pedagógicos não são uma tecnologia que garante transformação. O que eles fazem é apenas um convite. A pedagogia é mais uma casa do que uma técnica. Eu acho que a gente tem que pensar isso mesmo quando a gente estiver usando tecnologia, né? Que isso não é um solucionismo. Essa tecnologia não vai resolver os problemas da educação, mas a gente pode usar elas como uma ferramenta para melhorar a educação, para ajudar na educação. Mas a gente não pode substituir a presencialidade, né, a corporalidade, ali, essa presença mesmo, né, por mais tecnologia. Isso, na verdade, tem causado muitos problemas. Bom, gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu deixo indicação aqui, se vocês tiverem interesse, do meu canal, porque vários livros que eu mencionei aqui, inclusive esse relatório, né, tá aí na imagem, eu fiz um comentário lá no meu canal, e aí se vocês quiserem mais coisas, mais ferramentas, tem lá também. Então, fiz um bom uso aí da tecnologia. Tá bom? Então, estou aberto, gente, a questões, perguntas, dúvidas, críticas também, vocês podem discordar do que eu falei tranquilamente. Muito obrigada, professor Luiz. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, quiser ligar o microfone para falar, eu só vou pedir para vocês levantarem, né, a mãozinha aí no botãozinho, porque daí facilita aqui para eu ir vendo a ordem e não deixar ninguém de fora, ok? O Frederick. Não sei se eu falei certo, gente. Ah, só. Pode chamar de Desculpa. Fred. Fred. Sem problema. Mais fácil de eu falar, senão ainda bota o sotaque do inglês no meio de uma loucura. Mas fique à vontade para fazer sua pergunta. Eu vi que você tinha colocado ali no chat, mas melhor ainda. Sim. Você fala por aqui. Professor Luiz, eu só peço por gentileza se o senhor puder comentar o último bullet do slide com o resumo do estudo da Unesco. Se o senhor puder, por gentileza, voltar a ele. Tem alguns bullets e eu queria que o senhor comentasse um pouquinho mais o último, por gentileza. Aquela última imagem que eu postei? O slide que tem o estudo da Unesco, Technology in Classroom, e tem alguns bullets. O último bullet ele fala como aliar a inteligência com o estudo atual, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente, mas eu achei bem interessante se eu puder comentar um pouco mais, por gentileza. Vou colocar aqui, deixa eu pegar aqui no slide certinho. Compartilhar aqui de novo, então, para vocês verem. Vamos ver. Bom, vou ler aqui porque acho que não. Deixa eu ver. Acho que é isso, né? Há uma necessidade de refletir isso sobre o que significa ser uma pessoa bem educada em um mundo moldado pela inteligência artificial. É nesse sentido de que habilidades que a gente precisa hoje. Então, a gente precisa hoje, por exemplo, uma habilidade de saber o que é o fake news e o que não é. Ou ter a curiosidade, pelo menos, de às vezes receber um texto e sentir, peraí, esse texto, ele está me cheirando errado. Então, por exemplo, quando teve a foto, ou uma foto mesmo, né? Quando teve a foto do Papa, que ele estava andando de skate,
né? Então tinha lá várias imagens que fizeram, né, com ele. Uma das coisas que eu fiz para testar foi, eu peguei essa ferramenta do Google mesmo que tem, né, do Google Lens, Google Lens. Eu peguei, né, você pega uma imagem, circula e faz essa pesquisa na internet. E aí eu fiz essa pesquisa rapidamente e vi, não, claro, né, já dava para perceber que era fake, mas não, essa imagem, né, não tinha resultado lá, não dava resultado. Alguém fez online, então você pode fazer, eu acho que aprender esse pensamento crítico, de você olhar um texto, isso é uma das coisas, né, uma dessas habilidades que as pessoas vão ter que desenvolver, né, de olhar uma imagem e ver essa imagem é falsa, de olhar uma notícia. Claro, todos nós estamos sujeitos a, por exemplo, ver uma imagem, inclusive ver uma notícia e compartilhar e ela ser falsa, a gente está equivocado. Mas a gente ser mais treinado nesse sentido. Esses dias mesmo, eu peguei e mandei eu vi uma pesquisa acadêmica, inclusive, eu mandei para um amigo meu. Era sobre psicologia, eu mandei lá para o Bruno Porreca, olha aí, o que você acha dessa? É verdade? Ele falou, primeira coisa, olha a revista da onde saiu, uma revista bem aleatória, nada a ver o nome da revista. Se eu tivesse lido o nome da revista, eu já ia ver que muito fraca, né? Daí eu até brinquei com ele, né? Não, nessa eu fui bobo, né? E aí, então, isso eu acho, né? São essas habilidades que a gente vai precisar. Então, você saber usar e saber como ela funciona também. O que está por trás, né? Como eu disse, que dados que são inseridos no chat GPT, da onde que vem esses dados, da onde que vem essas informações, saber que ele mente, né? O chat GPT, a gente tem um termo, né, na computação que ele alucina. O chat GPT alucina. Você às vezes faz alguma pergunta e ele, né? Então era lá esses dias lá no grupo da BC2 de tecnologia sempre jogam, né, essas coisas assim. E aí um dia lá era uma palavra, não lembro que palavra que era, mas digamos que foi ressurreição. Ah, quantos R's tem na palavra? Ressurreição. Ah, tem dois só, ChatGPT colocava. Não, mas espera aí, olha, tem três. E não, ficava teimando, dizendo, né? Então, ele acontece muito, né? Isso indica livro que não existe. Eu pegava trabalho de alunos e o aluno, eu olhava, não, esse livro não existe que você colocou. Ou eu dava um trabalho para o aluno, faça um trabalho sobre esse livro aqui, que a gente está lendo em sala de aula, faça um trabalho. E aí o aluno falava, ou no texto do aluno, na página tal, o texto fala sobre ChatGPT. Não, mas aquele livro foi escrito muito tempo antes, não existia ChatGPT. Não fala sobre ChatGPT no livro. Mas, né, a inteligência artificial alucinou, mentiu, e mente mesmo, constantemente. Então, acho que são essas ferramentas que o aluno precisa saber. E não sabe. A gente acha que as crianças são nativos digitais. Tá? Essa é uma grande fake news. Né? Não existe isso. Né? Não são nativos digitais. Tanto que você, às vezes, pega uma criança que ficou a vida inteira mexendo em celular, coloca ela para editar um texto no Word e ela não sabe. Né? Coisas básicas, assim. Ela não sabe como que funciona aquela rede social, que tem algoritmos por trás, que tem muita manipulação por trás, né, para fazer você ficar mais ali no celular. Não sabe o que te distrai. Né? Então você fala assim, às vezes as pessoas, mesmo nós adultos, né? Ah, eu sou multitask. Né? Então eu consigo estar aqui assistindo a live, estar no celular ao mesmo tempo, fazendo outra coisa, né? Então, só que não acontece isso, não é assim que funciona. A gente não funciona dessa forma. Então a gente precisa, né, se educar para essa nova fase. E isso eu acho que não é só para os nossos alunos, para as crianças e adolescentes, mas até para a gente mesmo. Né? O que significa para a gente saber operar nesse mundo de redes sociais, de celular, que a gente tem no bolso, que alterou a nossa forma como a gente se comunica, que alterou a forma como a gente estuda, como a gente faz os nossos devocionais. Então a gente precisa pensar o que são essas habilidades. Né? Então esse relatório ele vai falando de várias habilidades, né? Letramento digital,
e essas coisas são isso, então, esses elementos, né? Compreender como funciona esse mundo novo aí, da tecnologia digital. Excelente, Pedro, fica à vontade. Boa noite, né? Parabéns aí pela fala, professor. Dentro de uma experiência meio assim de delegante que eu tive com inteligência artificial na minha vida profissional, eu vou fazer minha pergunta, né? Há um tempo atrás eu trabalhava em uma escola, tinha um professor de língua inglesa que toda a aula dele ele não montava, era o chat GPT, e até a prova era a inteligência artificial que fazia, né? A gente ficou sabendo que ele desenvolvia, eu trabalhava na época na área de coordenação. E aí, fica aquela conversa de corredor, né? Sala de aula de professor, acho que quem trabalha sabe como é que é, né? Fica aquela conversa assim, tudo bem, vamos usar essa ferramenta, mas ao ponto de ele pedir para, segundo ele foi fazer um teste, o chat GPT montou a aula, montou a avaliação para os alunos, ele gostou e deixou a cargo do chat GPT. Então, como é, né, que até mesmo professor e outros colegas meus também que usam muito esse recurso, até que ponto, né, é válido, né, e como a gente usar essas ferramentas, mas não entrar nesse exagero, que para mim isso aí é um exagero, já perdeu a mão, né? Para mim já perdeu a mão aí na questão do uso da ferramenta. E outro foi bem atual, né? Eu, em uma sala, eu hoje estou trabalhando com jovem aprendiz, e a gente recebe o conteúdo, programa do conteúdo do mensal está aqui, e eu mudei a estratégia, dividi em grupos, falei, pessoal, para cada semana, porque eu atendo uma turma por semana, né? Para cada semana do mês, a gente tem alguns conteúdos, e daí eu gostaria de dividir em grupo, de cada conteúdo, um dos conteúdos foi de desenvolvimento profissional e pessoal, e falei assim, vocês vão estar com esses conteúdos aí, agora vocês vão dizer para mim como é que vocês querem que eu apresente esse conteúdo para vocês, como é que vocês gostariam de aprender sobre esse conteúdo, só que eu quero tudo na mão, no papel sulfite, vocês escrevendo, vocês pensando, vamos montar essa aula. Teve um grupo que falou assim, tá bom, professor, a gente vai fazer. Em 5 minutos, a menina fez assim, professor, a gente já está tudo montadinho. Eu posso mandar diretamente para o seu e-mail? Falei, pode. Quando eu abri lá, chat GPT total, né? Contando até quantos minutos eu ia ter para algumas coisas. E aí depois eu pergunto assim, mas vocês sabem, o que é que vocês sabem sobre esse assunto? Quando eles começaram a me falar, percebi que eles não sabiam nada. Aí você olha a aula que o chat GPT gerou com o conhecimento dele, fica nítido que eles não sabiam, e ele, não, professor, está certinho, nós discutimos aqui, chegou essa conclusão que o senhor deve dessa aula assim. Eu fiquei muito triste porque os outros grupos pensaram as atividades, fizeram, escreveram, foram aquela coisa. Esse grupo usou a ferramenta e me causou uma sensação tão desconfortável, eu fiquei tão desconfortável com aquele grupo, assim eu falei, poxa, gente, eu pedi para que vocês pensassem, construíssem junto comigo, vamos ver o que a gente pode tratar. Ele, não, para que a gente fazer tudo isso se hoje tem alguém que faça por a gente, né? Isso aí, para mim, acabou minha atividade no dia, né? Então, como é que a gente lidar com essas questões, sendo que tanto o professor se aproveita dessa maneira exagerada, como hoje, tudo que a gente vai pedir, por mais que a gente tente dar uma bagunça, uma desconstruída nessa estrutura de só pesquisar, porque a gente sabe que eles vão copiar e colar mesmo, e é algo que está assim, e talvez todo mundo está achando normal esse tipo de comportamento. Uhum. Eu acho que sempre vão ter os espertalhões, né? Então, na sua sala aí foi um grupo, né? Eu acho que sempre teve cola, né? E agora ficou fácil, é uma ferramenta que é mais fácil. A gente vai ter que conscientizar
os alunos, né, desde criança, né, isso dos alunos essa busca pelo conhecimento que eles queiram, porque, claro, o aluno vai, a gente sabe, né, todo mundo já foi aluno também, né, passa nisso, essa matéria não é importante, e tal, então vou fazer de qualquer jeito, né, então se eu tiver a possibilidade de fazer, ChatGPT vou fazer, né, acho que não é importante, então acho que a gente precisa mostrar o valor, né, e aí eu acho que o David Smith ajuda bastante nesse sentido, né, de a gente tentar, né, fazer formas acolhedoras, mas mesmo assim, né, de a gente fazer uma casa ali acolhedora para os alunos, para mostrar, né, o valor da educação, sempre vai ter aluno que não vai querer, né, que vai realmente ah, simplesmente fazer o mais fácil e pronto. Sempre vai ter, mas acho que a gente tem que focar, né, também nos outros alunos também, né? A gente vai dar aula para todo mundo, mas a gente focar, olha, né, eu fiz aqui, eu fiz bem para o meu máximo, né? Preparei, pensei as aulas e tal, de uma forma dialógica e tal, enfim, mas, né, nem todo mundo foi aceito, nem todo mundo aceitou, né? E quis fazer. Eu dou aula para engenheiros, então eu sou professor de humanos dando aula para engenheiros. E aí, eu tenho que fazer esse processo de muitos, eu tenho que convencê-los de que é importante a minha matéria para eles, né? Então eu passo, e é muito legal, assim, no final, chegar assim de. Não vai ser 100% dos alunos que vão chegar no final e vão falar, realmente, né, eu fiz essa matéria e foi perdido. Mas eu vejo muitos alunos chegarem e falarem para mim, olha, realmente, né, mudou minha percepção, né? Por quê? Porque a gente tem que sempre refinando os nossos métodos, né, de avaliação, de aula, né? Mas quando a gente pensa assim nesse sentido de que eu acho que a gente está convidando os alunos, né, que eu acho que convidando os alunos para descobertas, porque eu acho que a educação hoje ela muito que faz, como eu disse, né, essa educação cibernética, essa educação de simplesmente você só decorar, claro que decorar é bem importante, né, em algumas coisas você precisa decorar tabuado, você precisa decorar algumas coisas, mas a gente tem perdido essa busca pela descoberta, né, essa busca pelo encantamento por aquela matéria. Então, muitas pessoas às vezes a gente vê que a criança, na verdade, né, ela tem esse encanto natural pelas descobertas, né? Toda criança é um cientista. E aí ela vai na escola, parece que ela vai perdendo, né, esse viés curioso, né? Porque a matéria realmente vai sendo complicada. Eu acho que, né, a gente tem uma dificuldade no sistema educacional hoje geral, né, no Brasil, porque mesmo que a gente queira, a gente tem essa dificuldade, né, porque a gente tem conteúdos para serem cobrados, passados, né, e como é que a gente vai ter esse tempo, essa folga, né, mas tentar ao máximo possível, né, transformar isso que a gente está apresentando de uma forma agradável, né, e claro, se você está dando às vezes aula numa escola, vai ter a prova, vai ter o trabalho, você vai ter que fazer daquela forma, né, às vezes você não tem tanta liberdade assim, né, mas dentro do possível, realmente a gente fazer, e às vezes aqui é um chamado até para a gente tentar mudar, né, a forma como a gente trabalha e tal, e às vezes também a gente propor mudanças a nível, né, macro também, mudanças, né, que a gente realmente lutar para mudar a educação, porque do jeito que está realmente a educação no geral, não só na nossa escola que a gente trabalha, não só na nossa cidade, mas no país, né, ela está bastante problemática, porque tem essa visão cibernética, essa visão de dados, que a cabeça dos alunos, né, são um lugar de a gente enfiar dado. Então, você coloca a tecnologia para ficar um pouquinho mais divertido, né, a aula, mas o aluno não necessariamente está aprendendo, né, porque ele perdeu esse senso da descoberta, né. Tem até críticas, eu nem entrei nesse ponto, né, da gamificação, né, que tem bastante críticas aí que é interessante por um lado, né, acho que muitos de nós gostamos de um Duolingo da vida, né, mas realmente quão eficiente é essa aprendizagem, né? Sim, então é realmente
uma chamada à reflexão. Eu estava até aqui pensando, enquanto o senhor estava falando a respeito dessa questão até mesmo da capacidade de metacognição, né? Os alunos conseguirem ali refletir sobre como eles aprendem. Porque sem essa capacidade, eles vão achar que é simplesmente isso, eu preciso só entregar uma informação para o professor e entregar a informação para o professor, o Google, o ChatGPT, qualquer outra ferramenta entrega, né? Sim, sim. Eu lembro que eu já, uma vez me falaram, né, assim, questionando, por que você lê tantos livros, né? Por que você simplesmente não pega os resumos na internet? Né? Então, assim, é isso que a pessoa não percebe que, primeiro que você está ali para, por exemplo, quando você lê um livro, você está pela experiência, a pessoa só quer pensar no fim, né, mesmo. Então, qual que é o fim do livro? É só saber essas informações. Mas não está ali que o processo, né, você está desenvolvendo coisas no processo, está desenvolvendo a imaginação, a criatividade, tal. E às vezes a gente não passa isso para os nossos alunos, né? Olha, você, essa semana mesmo hoje mesmo falei com a amiga, né? Falei assim, né? Aquela velha coisa que a gente fala, né? Para que eu vou usar Bhaskara na minha vida, né? Então eu estou aprendendo aqui fórmula de Bhaskara, mas eu não vou usar ela para nada na minha vida. Né? Por que eu estou fazendo esse exercício aqui, professor? Tem que fazer repetidamente esse exercício, mas não, os professores não. Nós temos culpa nesse sentido de não mostrar, né, que aquilo você está exercitando, você está criando abstrações, né? Esse exercício vai te possibilitar outras coisas maiores depois, né? Você vai fazendo um acúmulo de conhecimento que você vai depois possibilitando outras coisas. Essa coisa que é o conhecimento tácito, né, que eu mencionei, que o aluno vai aprendendo as fórmulas mais básicas, vai aumentando cada vez mais, ele vai fazendo, daqui a pouco ele tem a facilidade, né? Tem algumas pessoas que têm facilidade em matemática, tem pessoas que têm facilidade em algumas áreas, né? Até eu falo, brinco que se você não gostou de uma matéria na escola é porque você não teve um professor bom. E normalmente, quando a gente gosta de uma matéria, é porque aquela matéria a gente teve um professor bom, né? Eu lembro dos meus professores de história, né? Até no cursinho, então eu lembro bem. E realmente daí eu cheguei no cursinho normalmente, né? Que você já tem professores, já são os professores selecionados bons de várias matérias. Você vê como eu lembro, eu não gostava de matemática e no cursinho tinha professores maravilhosos de matemática. Eu chegava assim, que legal que a matemática pode ser, né? E biologia, chegava um professor na área de biologia falando como pode ser, né, maravilhoso esse campo, mas a gente tem, às vezes, né, nessa coisa realmente que o aluno não tem essa percepção e os professores não passam essa percepção, né, não passam essa curiosidade, não fomenta essa curiosidade. Exatamente. Essa questão do professor foi justamente isso que me fez querer ser professora de inglês, quando, depois de passar por quase 9 anos ali, não tendo, achando que talvez eu não seria tão capaz de aprender inglês assim, quando eu tive o primeiro contato e eu percebi que, nossa, não é um bicho de 7 cabeças, veio esse interesse de eu quero ser essa professora, esse professor que eu não tive, porque não era um bicho de 7 cabeças, né? Então, por que fizeram parecer assim? Que me fez refletir muito também sobre a nossa relação com o conhecimento, né? Com o aprendizado. Eu sou professora de inglês, eu dou aula particular, e muitas das vezes eu tenho que explicar para o meu aluno que você aprender inglês não é como comprar um produto da Shopee, que é um processo, que é uma jornada, explicar a importância disso, falar, olha, você não vai pagar minha aula e semana que vem você vai receber aí a sua fluência num pacotinho da Shopee. Então, também a gente tem esse papel de certa forma, ali, instigando o aluno a olhar para o conhecimento, para a aprendizagem de outra forma, né? Exatamente. Pedro? Agora uma pergunta um pouco mais direta, né? Como é que o senhor vê futuramente essa relação educação e tecnologia? Tá o futuro, que hoje parece que está um pouco meio complicado, a gente não está sabendo lidar com essa questão de gamificação, inteligência artificial.
No futuro, qual é a perspectiva do senhor, a tendência, como é que vai estar, assim? O que o senhor diria para a gente, assim? Então, às vezes tendo a ser meio pessimista, né? Eu acho que a gente precisa ter uma grande revalorização mesmo da educação, que eu acho que muitas pessoas já vêm alertando isso há muito tempo, né? Então, a crise da educação ocidental, né? Um grande clássico lá agora fugiu o nome do autor. Nossa, fugiu o nome do autor. Mas é um autor bem importante. Mas depois eu lembro o nome dele. Mas a crise da educação ocidental, vários autores vêm mostrando isso, né? E aí o Maritain, e você vai vendo que a inserção da tecnologia na educação, ela tem interesses muito grandes. É muito interessante porque esse relatório da Unesco, ele fala nesse sentido, ele questiona nesse sentido, quem que está por trás, quem que são os interesses por trás de colocar mais tecnologia na educação? São dos próprios professores? São dos alunos? Se você for ver, majoritariamente não são essas pessoas que mais querem. São, por exemplo, os políticos, né, os administradores. Por quê? Porque isso traria uma, uma maior eficiência, mas tornaria mais barato, né? Por exemplo, você tem uma aula EAD que um professor atende 300 alunos, né, e que a aula fica gravada, é muito interessante. Se você, ao invés de pagar para uma pessoa fazer um livro didático, você simplesmente pede para o chat GPT, é muito interessante, né? Então, você vai vendo por trás os interesses, e esse relatório da Unesco ele questiona bastante quem que está por trás dos interesses de colocar tecnologia na sala de aula. Você vai ver que são, né, dessas pessoas que pensam, têm uma mente tecnicista, tem uma mente voltada para tecnologia só, né? E tem uma visão, inclusive, isso é assunto para outro dia também, tem uma visão do que é o ser humano também muito problemática, né? Porque eles entendem que o ser humano, desde o início da cibernética, da inteligência artificial, eles entendem o ser humano simplesmente com dados, que você pode baixar a mente para um computador, que você pode analisar a mente do ser humano e falar, o ser humano é isso aqui. Então, isso é uma visão reducionista do que é o ser humano. Por isso que eu enfatizei bastante a questão do corpo, né, da importância do corpo, da presencialidade. Se você retirar isso, vai ser muito fatal. Até um adulto, ele consegue, se ele se esforçar bastante, né, e tal, se concentrar, ele consegue, por exemplo, fazer um curso de EAD e ser até proveitoso. Mas para uma criança, para um adolescente, isso é impensável. E muitos projetos pensam nesse sentido, né? Muitos projetos educacionais pensam nesse sentido. Então, a gente teve aqui um secretário da educação aqui no Paraná, que fugiu o nome agora, se alguém lembrar pode colocar aí no chat, no comentário, que depois ele foi para São Paulo e foi esse mesmo que tentou essa ideia de fazer o livro para o ChatGPT, né? Livros didáticos do ChatGPT. Então, aqui no Paraná também ele estava fazendo umas tentativas absurdas. E a educação aqui no Paraná é alvo de muitas críticas por essa forma. E aí você vai ver, o interessante é que as pessoas que vão, por exemplo, colocando mais tecnologia, as pessoas que estão envolvidas nesses são os mandatários, digamos assim, os grandes CEOs das corporações tecnológicas. Quando você vai ver a escola que os seus filhos vão, isso é uma pista, são escolas que são com baixa tecnologia, né? Exatamente, Renato Feder, né? Aqui no Paraná teve uma corrida para tirar filosofia do ensino médio, do ensino fundamental. Acho que do médio também, né? Do médio. E aí você vai ver na escola que os filhos, né, desses políticos vão, são escolas que tem bastante, são bem caras as escolas, e tem bastante aulas
de filosofia e tal, das humanidades, enfim, no geral. Se você vê esses grandes funcionários das empresas de tecnologia, tem escolas, você pode pesquisar, no Vale do Silício, várias escolas que são tech-free, são livres de tecnologia. Então, são escolas dentro do Vale do Silício, na meca da tecnologia mundial, e tem escolas sem tecnologia. Isso já seria suficiente para a gente questionar, né, por que a gente quer ter tanta tecnologia, por que a gente acha que a tecnologia vai resolver os problemas de educação. Sendo que os caras que produzem tecnologia, os caras que criam tecnologia, eles falam, tecnologia é importante, mas não é necessário, não é fundamental se ter no ambiente educacional. Então a gente precisa, é uma coisa que a gente precisa realmente lutar mesmo por isso, né, por essas mudanças. Porque se a gente deixar, né, como no termo do Lewis, o Lewis falava assim, lá no Abolição do Homem, quem que vai controlar esses controladores? Né? Quem que vai controlar esses caras que estão propondo essas mudanças? Né? Então a gente precisa questionar, a gente precisa lutar e precisa reverter, porque eles não, por eles, né, é esse o processo, cada vez mais caminhar para um processo, nas palavras do Lewis, de abolição do homem. Né? Sistema educacional é um sistema que vai culminar na abolição do homem, vai acabar que o ser humano vai virar um robô. Até sobre a questão do Paraná, eu estou no Paraná há 9 meses, eu lecionava na educação básica em Minas, e aqui eu já me inteirei que os professores de línguas estão tendo esse problema, né, com a plataformização que eles falam, porque foi colocada essa questão da plataforma de ensino de línguas aqui, e eu acredito que foi a mesma pessoa que levou a plataforma para o estado de São Paulo também. Então, agora os professores de idioma em sala, os alunos entram na plataforma, vão fazendo as aulas de inglês pela plataforma, e o professor fica só ali, né? Então, essa questão realmente de compreender, né, o papel da tecnologia, não só como algo para baratear o custo. Exatamente. Então, o Pedro fez aqui a pergunta, e aí já vai ser a nossa última para a gente encerrar. O lugar que o professor deveria, né, ou deve ocupar nesse processo, então. Eu acho que o professor tem essa tarefa, né? Eu acho que ele tem essa tarefa dupla de mostrar para os seus alunos, incentivar os seus alunos, né, despertar essa curiosidade, essa paixão pelo conhecimento, mesmo dentro das limitações que se tem, né? E também questionar, né, o sistema, questionar a escola, né, de apontar os problemas, apontar possibilidades. Eu acho que os cristãos têm um papel muito grande. É muito interessante esse livro de Smith, como eu disse, eu implementei muitas ideias, eu levei muitas ideias dele para um contexto secular, né? Porque eu acho que ah, alguns elementos que ele coloca da hospitalidade, então assim, por exemplo, eu procuro na primeira aula falar para os alunos diretamente sem o slide. Eu gosto de usar slides, né? Eu uso slides nas minhas aulas, mas na primeira aula eu chego e falo, não, agora eu quero olho no olho, né? Eu quero conversar com vocês, quero conhecer vocês. Então eu chego de uma maneira acolhedora, né? Então eu acho que tem essa coisa da gente ter de maneira intencional, né, buscar essas mudanças. E eu acho que são mudanças que a gente pode pegar e começar a implementar nas nossas salas de aulas e também a gente começar um movimento de tentar fazer uma mudança a níveis maiores até, né? Então tem muitos daqui que podem ter posições em que podem falar, né, que podem fazer mudanças. Eu acho que a gente espalhar essa visão, né, mostrar, olha, eu acho que tem muita gente que agora está percebendo isso. Acho que a gente faz muitos experimentos contra a realidade, né, e aí, de repente, depois de um tempo, a gente começa a se tocar que não é uma coisa boa. Então, por exemplo, né, o uso de celulares em sala de aula. Agora,
né? Tá começando a vir vários estudos mostrando, não, é uma coisa ruim, tirem de sala de aula. Então tem muitas escolas aplicando isso, falando, não, vamos, não tem, celular não tem aqui. Claro, eles vão lá, vai ter uma aula de tecnologia, vai ter uma aula de robótica, vai ter uma aula, né, de informática e tal, mas na sala de aula, proibido celular. Eles perceberam que o celular, essa tecnologia na sala de aula, estava interrompendo, né, o processo de aprendizagem. Então, pessoas precisaram escrever, pessoas precisaram pesquisar, né, e falar, né, realmente, colocar a boca no trombone, né, e realmente questionar isso. Então, acho que é esse papel, que a gente tem esse papel duplo, né, tanto na sala de aula quanto influenciar, procurar mudanças, né. Claro que não sei se a gente vai realmente conseguir, né, fazer essa mudança acho que a gente nunca vai ter uma educação perfeita. O problema é que a gente sabe o que dá certo muitas vezes, né, mas falta vontade, né, principalmente de políticas públicas. Então, até isso, né, de políticas públicas, a gente tem essa influência, como cristãos, como pessoas que estão aí no campo pedagógico, né, de influenciar, né, se colocar para fazer essas mudanças. Mas é realmente um trabalho de formiguinha. Realmente. Excelente, professor. Muito obrigada mais uma vez pela sua fala, pelas respostas às perguntas. A gente pode continuar esse bate-papo lá no grupo, né? Deixa eu só desligar aqui a gravação. Na verdade, antes, né? Eu vou pedir para o professor Luiz fazer uma oração por nós, né, pelos nossos professores, pelo grupo de educação da ABC2, e aí depois eu vou pedir para vocês ficarem aí, quem puder abrir a câmera para a gente fazer um registro. Quem não puder abrir a câmera pode continuar aí, porque vai aparecer seu nome, sua fotinha, mas quem puder abrir a câmera, melhor aí. Sim, então tá bom. Vamos lá. Senhor, muito obrigado por essa noite, por essa conversa, que o Senhor esteja realmente operando nos nossos corações, nossas mentes também, para que a gente faça a diferença como professores, como educadores, e que realmente a gente consiga pensar estratégias para colocar também o que o Senhor quer em ação, o que o Senhor quer para a missão de cada um como educadores. Obrigado, Senhor, mais uma vez, obrigado por cada um que esteve aqui essa noite. Abençoe nós nessa função maravilhosa que é de sermos educadores. Em nome de Jesus, amém. Amém.